Para quem eu ainda não falei hoje, é um prazer estar de novo aqui com vocês. Nossa aula hoje, o assunto é um pouquinho mais extenso, mas eu vou começar a aula, dessa vez vou começar de uma maneira diferente. Eu vou começar apresentando o título. Vou traduzir o título, para quem não possa não ter entendido. Então, hoje a gente vai falar de genética, não deixa de ser genética. O DNA é considerada a molécula da vida, porque ela é a molécula que nos traz todas as nossas informações genéticas, não só de nós, como de todos os seres vivos, desde as bactérias até os vegetais, né, e todos os animais. Eles transmitem a herança das características físicas que são necessárias para a reencarnação atual, mas transmitem também a susceptibilidade genética para uma série de condições que dependem do comportamento individual e dependem da interação com o meio ambiente para sua expressão. E aí vocês já começam a perceber que existe uma ligação entre genética e ecologia. E quando a gente está falando de comportamento, de maneira de ser, de maneira de agir, a gente tem que lembrar o quanto nós aprendemos com a doutrina espírita, né, do século XIX para cá, quanto da nossa responsabilidade individual nesse comportamento e nessa interação com o meio ambiente. Nós vamos falar também de ecologia, né, porque se a gente fala de meio ambiente, o nome que se dá à ciência que estuda o meio ambiente é ecologia, que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente no qual vivem, e a influência que cada um exerce sobre outro. Então, quando a gente vê, às vezes, pode ser um pequeno pedaço de terreno, né, ou um riozinho pequeno, ali tem uma imensa diversidade, que é uma biodiversidade muito grande, quer dizer, tem desde os micro-organismos, né, passando até os vegetais, a água do rio ou da lagoa que irriga aquele terreno, até os animais que moram ali naquela área e até o próprio homem que está em todos os espaços da Terra, a gente vê que existe uma diferenciação, um desenvolvimento extremamente difícil de se repetir. Quando a gente ouve dizer que uma empresa vai desmatar um determinado terreno, mas que vai replantar, vai plantar não sei quantas árvores numa outra região, tá bom, é melhor do que nada, mas está muito longe de repor a área que for desmatada. Porque para a gente fazer a biodiversidade, às vezes, só de 1 metro quadrado, já precisa de muito tempo, de muitos anos, para que realmente se recomponha. Então, assim, a gente chama essas áreas, né, onde você tem diversas espécies convivendo junto, de ecossistemas. Então, é o conjunto de características físicas, químicas e biológicas que influenciam a existência de uma espécie animal ou de um vegetal. E a inteligência ecológica? Na verdade, a inteligência ecológica foi um termo dado por Daniel Goleman, que já tinha escrito um livro chamado Inteligência Emocional, mostrando o papel de cada um, né, na responsabilidade da sua própria vida. Depois ele escreveu um livro, Inteligência Social, falando da importância para o progresso emocional, né, do homem, tendo empatia pelo próximo, se preocupando com o próximo. E depois, então, ele conta uma história. Ele conta uma história seguinte, ele começa o livro dele contando a seguinte história. Ele passou na rua e viu
tipo um camelô, né? Vendendo vários brinquedinhos muito baratos. Ele achou lindo. Ele não via soldadinhos de chumbo há muito tempo, bonitinhos, né? E ele comprou para o neto. Aí, quando ele chegou em casa, ele estava fazendo um trabalho, ele entra na internet e ele dá de cara assim com uma página, diz: intoxicação pelo chumbo nos brinquedos chineses. Aí ele lembrou, foi tão barato que deve ser chinês mesmo, né? E aí ele disse: eu não fui inteligente quando comprei esse brinquedo, mas sou inteligente o suficiente para não dá-lo para o meu neto. E resolveu, então, né, escrever um livro que mostrasse que quando você faz uma coisa, às vezes, por impulsividade, sem raciocinar, o que você pode estar fazendo para contribuir para a má conservação do planeta. Então, o objetivo desse livro é que o conhecimento e o funcionamento das coisas e da natureza inclui o reconhecimento e a compreensão das inúmeras formas de interação entre os sistemas humanos e os sistemas naturais. A inteligência ecológica mistura essas habilidades cognitivas com a empatia por todas as formas de vida, né? Aliás, Leonardo da Vinci ele tem uma frase muito interessante. Ele, já na época dele, ele dizia que o homem só seria realmente feliz quando ele considerasse os animais como seus irmãos, né? Isso, naquela época, ele já falava da necessidade da integração com os animais. E pegada ecológica? Pegada ecológica foi um termo criado por esses dois cientistas canadenses, que eu não vou nem me atrever a falar o nome deles. Eles eram dois cientistas que começaram a se preocupar com a responsabilidade individual que cada um teria na destruição do planeta. Então, eles bolaram um questionário com várias perguntas e deram uma pontuação para essas perguntas, com o objetivo de calcular em hectares, né, o que cada homem ocupa dentro da Terra, levando em conta a construção de prédios, o desmatamento que se faz para fazer rodovias, o consumo da água, do solo para o plantio agrícola, da vida marinha e de outros elementos que constituem a biodiversidade do planeta. Então, assim, ele faz uma medida da utilização dos recursos naturais do planeta pelo homem com base nas suas atividades em geral. Então, pergunta qual é a profissão, se trabalha perto de casa, longe de casa, como é que vai para o trabalho. São perguntas relativamente simples. E, no final, ele representa quanto uma pessoa necessita para produzir os seus próprios bens, serviços e por consequência, o que cada um contribui para a poluição do planeta. Então, assim, por isso ele chamou pegada ecológica. Quanto espaço, na verdade, a gente destrói do planeta para levar o estilo de vida que o homem leva no século XXI. E aí, nessa a gente vai falar, na verdade, a gente vai falar de 3 ciências que todas surgiram, e provavelmente não por acaso, na mesma época. Kardec fez a codificação da doutrina espírita, né? Começou com o Livro dos Espíritos, em 1857. Os trabalhos de Mendel da genética foram publicados em 1865. A ecologia de Haeckel, quem foi que escreveu a palavra, quem criou a palavra ecologia. Então, a gente vê que essas 3 ciências elas surgiram exatamente ao mesmo tempo no século XIX. Provavelmente porque, saindo daquela era do obscurantismo, da Idade Média, né, depois daquela abertura que o próprio Renascimento deu, o homem já estivesse preparado para começar a compreender e assimilar uma série de informações que surgiram a partir dessa época. E aí a gente vai ver como elas interagem entre elas. Aliás, eu acho que o objetivo muito dessa palestra é mostrar como elas não só surgiram juntas, são ciências extremamente novas, nenhuma delas chegou aos 200 anos,
e como elas estão interligadas, né? Então, a gente lembra, por que eu disse que a doutrina espírita foi importante? Primeiro, porque, de certa maneira, todos eles conviveram na mesma época. Todos eram estudiosos e, com certeza, todos conheciam os trabalhos uns dos outros, né? Então, assim, a gente lembra, o que a gente aprende na doutrina espírita, principalmente na Gênese? A gente aprende que desde os minerais e todos os corpos físicos de todos os seres vivos, eles têm uma origem comum. São formados pelos elementos químicos da Terra, né? Pelos átomos que a gente tem na Terra, que, por sua vez, vêm de onde? Vêm do fluido cósmico universal, certo? E a gente lê lá no capítulo 14, no item 12, que fala sobre os fluidos, ele fala assim: tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Então, estamos todos interconectados, somos todos uma grande rede em evolução. A relação entre genética e entre ecologia, que começou lá pelo século XIX, começou com aqueles trabalhos de Darwin e do Alfred Wallace, né, que foram estudar a origem dos animais, né? Charles Darwin escreveu aquele livro, A Origem das Espécies, que para a época foi uma revolução em termos de conceito, mas estava exatamente na época certa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o século XIX. E ele fala exatamente sobre o que ele fala, na realidade, no livro dele. Ele fala do papel do meio ambiente na evolução das espécies. Naquela época, que a genética, vocês lembram, porque a genética ainda ia surgir ainda, né? Então, naquela época, que os trabalhos de Mendel, na verdade, ele descreveu um pouquinho antes, só que ele era um monge, né? Então, ele vivia, naquela época, toda a ciência que era feita dentro da igreja não era disponível, né? Mas ele até conseguiu publicar numa revista científica, mas o acesso aos trabalhos dele não era fácil. Então, Wallace e Darwin, eles tentaram explicar a evolução das espécies de uma maneira adaptativa. Vocês lembram da história que a girafa foi esticando o pescoço para atingir as árvores, aí foi crescendo o pescoço? Na verdade, não foi bem assim. O que você tinha? Você tinha limitação de comida em determinadas áreas e você tinha, como a gente tem hoje, pessoas baixas, médias, altas, você tinha girafas baixas, médias e altas. O que aconteceu? As mais altas, elas sempre conseguiam se alimentar melhor. Pela própria disputa do meio animal, os machos mais fortes, geralmente, eles cruzam mais, né? E, com o tempo, vamos dizer assim, foram se diferenciando aqueles que tinham os genes para pescoço mais alto, né? Então, assim, os baixinhos tinham menos possibilidade de cruzar, né? E também morriam mais cedo porque eles tinham menos possibilidade de se alimentar. Então, você foi fazendo a gente chama isso de segregação gênica, você foi fazendo uma derivação, você foi selecionando os animais geneticamente mais preparados para aquele meio. E essa foi a população que sobreviveu. Então, quais são as características do século XIX? É lógico que existe muito mais sobre o século XIX. Mas, assim, eu só peguei o que era mais importante para a gente aqui. A primeira é que foi criada a palavra cientista. É como se até ao início do Renascimento, ciência era uma coisa meio proibida, restringida a determinados lugares, e, além disso, os cientistas os que faziam ciência eram mal vistos. Isso mudou no século XIX. Então, foi criada a palavra cientista pela Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Essas associações do progresso da ciência, elas foram criadas exatamente como uma maneira de levar a informação para o público em geral. Até hoje, a Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciência brasileira,
Quando vocês forem algum dia, vocês podem ir, ela é aberta a toda a população, a qualquer pessoa que queira se inscrever. São muito boas, porque é a maneira de levar a ciência exatamente a todos. Não precisa ser cientista para ir na reunião da Associação Brasileira do Progresso para a Ciência. Foi iniciado, então, o encontro anual dessa associação, como existe em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, em que há uma discussão aberta de vários temas, grande desenvolvimento em todos os ramos da ciência, como a engenharia elétrica, foi a época da Revolução Industrial, foi o surgimento das sociedades científicas especializadas, e foi iniciada a publicação de periódicos científicos e de livros científicos populares, iniciados no século XVIII. Então, o livro do Evolução e Espécies, do Charles Darwin, a primeira edição esgotou em 24 horas. Quer dizer, as pessoas já buscavam a informação. Então, era exatamente a época ideal para o aparecimento da doutrina espírita, da genética e da ecologia. A gente sabe que dos livros, da codificação, a gente sabe dos outros livros que foram escritos, como o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, a Viagem Espírita, os outros livros do Kardec, e, aproveitando essa abertura que foi dada, então ele começou a publicar a Revista Espírita como uma revista científica também, porque o nome dela é Revista Espírita, e embaixo tem o subtítulo da revista, que é o Jornal de Estudos Psicológicos. Então, ela era considerada como uma revista de estudos científicos também. Então, a gente aprendeu a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, entre os encarnados e desencarnados, as leis morais, a importância do autoconhecimento, reconhecimento de nossa natureza espiritual, responsabilidade no cuidado do corpo físico, e aprendemos principalmente que cada um é herdeiro de si mesmo, é responsável por sua evolução na vida presente, na vida futura e no porvir da humanidade. Então, ele é responsável pelo planeta onde encarna, onde vai reencarnar e deve prepará-lo para que ele possa continuar recebendo espíritos aqui, que tenha condição de vida, né? Porque senão, se não existir mais a Terra, né, até a gente voltar lá, porque eu não estou com pressa, eu acho que vocês também não, voltar para lá, né? Programar, fazer toda a programação, retornar, e depois você vai... Não, vou voltar para... Não, a Terra não existe mais, não tem mais condições, ou a gente vai reencarnar em que condições? Se a gente conseguir continuar nesse mesmo nível e nessa mesma progressão de destruição. Em relação à genética, essa talvez foi... A genética ela tem duas fases. É considerado, em 1856, como seu início como ciência, mas a gente vai observar que até o século XX, né, ela ficou muito restrita à genética vegetal e à genética animal. É como se não pudesse, como de certa maneira, o poder, principalmente no mundo ocidental, né, em que a Igreja Católica ainda tinha muito poder, é como se ela não quisesse que o homem realmente se conhecesse, soubesse realmente a diferença entre o que é o corpo físico e a sua espírito, vivendo no corpo físico. É como se isso fosse um tabu. Então, a genética animal, apesar de ter começado nessa fase, a genética humana ela só vai realmente ganhar impulso a partir de 1906. Tá? Então, nessa primeira fase, qual foi o mérito de Mendel? O mérito de Mendel foi mostrar, né, que as características genéticas eram transmitidas de pais para filhos, e 50% da responsabilidade do pai, 50% da mãe, que esses genes podiam ser dominantes ou recessivos, e que as leis eram comuns a todos os seres vivos, né? Eram nas plantas, e que também deveriam ser as mesmas formas de transmissão das características nos homens, embora o primeiro trabalho falando em mecanismos de herança em humanos só foi publicado em 1906, mesmo assim que foi publicado
em um país onde a Igreja Católica não tinha tanta pressão, né? Haeckel, né, ele era um visionário para a época dele, porque, na verdade, quando é que começou a poluição do planeta? A poluição do planeta começou exatamente no século XIX, quando se desenvolveu a indústria. Aí começou a poluição, né? Você começou a poluir o ar, começou a poluir o ambiente, começou a queimar muito carvão, né? Então, assim, toda a poluição também começou no século XIX. E percebendo isso, ele definiu o termo ecologia, porque o oikos significa casa e logos estudo. Então, ele começou a dar palestra dizendo, olha, a terra é a nossa casa. A gente precisa cuidar da terra como cuida da nossa casa. E ele começou os primeiros trabalhos mostrando a importância da biodiversidade, a importância de que você tinha que manter aqueles ecossistemas normais de uma forma balanceada, porque senão você adoecia o planeta, né? Vem daí a ideia do adoecimento do planeta. Se você não cuida, o planeta adoece. Se o planeta adoece, nós adoecemos juntos. Então, a gente vê da inter-relação entre as três. A doutrina espírita nos mostrou a nossa constituição, somos espíritos encarnados em um corpo físico, a responsabilidade de cuidar desse corpo. Mendel nos mostrou como as características genéticas desses corpos físicos são transmitidas. E Haeckel nos ensinou que todos os seres vivos são interdependentes e precisam de um meio ambiente saudável para sobreviver. Mas elas têm uma característica comum. Todas as três ciências, elas são evolutivas. Ou seja, à medida que o homem progride, os conhecimentos sobre elas se ampliam. Lembram de Kardec falando na Gênese que se a ciência mostrasse que a doutrina espírita estava errada em algum, ou enganada em relação a alguma informação, que essa informação deveria ser corrigida. E a gente sabe, né, a doutrina espírita, ela está evoluindo e ela vem evoluindo sempre, né? Se a gente lê os livros da codificação e depois lê os trabalhos de Flammarion, de Leon Denis, principalmente de Gabriel Delane, em relação à reencarnação, a gente vê uma progressão. A gente vê que Kardec falou muito sobre reencarnação, mas Gabriel Delane foi atrás dos casos. Ele foi fazer as pesquisas sobre a reencarnação, ele foi confirmar, ele foi entrevistar as pessoas, checar, estudar e formular como poderia ter se dado toda essa programação. E os livros de André Luiz, né, em termos de evolução da ciência espírita, teve um grande impulso com os livros do André Luiz, né? Em relação à reencarnação, principalmente Missionários da Luz, que trouxeram uma compreensão sobre os compromissos e os planejamentos reencarnatórios. Informações que estavam citadas, mas não, vamos dizer assim, tão bem explicadas como a gente teve depois nesses livros. Então, assim, por exemplo, em relação à reencarnação, a gente sabe que cada ser é o resultado, então, entre um genoma físico, herdado dos pais, mas um genoma espiritual também. Então, a gente sabe, né, que o espírito miniaturizado, ele tem no perispírito informações importantes. Então, a criança recebe informações que vêm pelo espermatozoide, pelo óvulo, mas recebe também informações que vêm pelo perispírito. Então, são feitas as mudanças, né, que a gente chama de mutações necessárias nesse genoma para que a criança realmente renasça com o corpo físico necessário para aquela reencarnação. Do mesmo jeito que a gente sabe que durante toda a vida ela vai manter, o seu genoma vai manter uma sensibilidade biológica e espiritual nessa vida em relação ao meio ambiente, em relação aos fenômenos ambientais. Se vocês quiserem saber mais informação sobre ciência espírita, vocês vão ao Mednesp,
tá? Eu sei que a inscrição está cara, eu já ouvi isso, mas se você pegar o valor, né, da inscrição e dividir por dia, já não fica tão caro, né? Agora está na faixa de R$ 2 por dia. Será que, né? Aí você começa, a gente tem que racionalizar assim, né? Oi? Não, 2 dias, R$ 2 por dia, pago a inscrição do Mednesp, né? Mas pode pagar em parcelas no cartão, né? Então, assim, no Mednesp, vocês vão ver várias palestras exatamente sobre isso, sobre a ciência espírita, tá? E sendo que esse ano há uma parte do Mednesp exatamente voltando para o papel do meio ambiente na saúde, né? Porque o André Trigueiro ele vai participar ativamente desse congresso, exatamente falando sobre espiritismo e ecologia. E a genética? A genética também. Do século XIX para o século XXI, a gente aprendeu que nenhum indivíduo tem exatamente 50% da herança genética do pai e da mãe, porque ocorrem mutações, mudanças espontâneas, individuais no genoma do indivíduo. Então, aquilo que só foi publicado, né, a partir de 1960, no livro do André Luiz, de 1948, já estava escrito lá. É só ler lá o capítulo 12 de Missionários da Luz, Planejamento da Reencarnação, que ele vai falar, foi analisada a carta genética e foram feitas as mudanças necessárias para a próxima vida. Que além das leis de herança descritas por Mendel, há outros mecanismos de herança, entre eles aqueles que são resultados da relação entre a susceptibilidade genética herdada e o meio ambiente, tá? Isso a gente chama de epigenética. Epigenética são mudanças na expressão do gene ou de um grupo de genes sem que se mude nada no genoma. O que muda é a expressão. Então, eu gosto muito dessa charge, vocês prestem atenção na charge, tá? Do lado de cá, vocês têm um homenzinho magro, atleta, que come frutas, que faz atividade física, que pega sol, que sai, tá certo? Magrinho. Vocês olham ali no meio, tem ali o símbolo do DNA. O DNA é o mesmo. Mas o do outro lado, né? Fica vendo televisão até tarde, acorda tarde de manhã, não faz atividade física, come errado. E ele é o quê? Gordinho, barrigudinho, tá certo? Esse é o melhor exemplo assim, que eu vi nos últimos anos da epigenética. Tem nada a ver, porque a pessoa diz assim, não, eu sou gordinha, minha mãe era gordinha, meu pai era gordinho. Não, todo mundo comeu errado. Né? Porque você aprende, às vezes, a se alimentar do mesmo jeito que seus pais se alimentavam. Só que eles eram de uma outra era, onde não se sabia isso. Hoje a gente sabe, então hoje a gente não pode. É que nem alguém que fuma hoje do que alguém que fumava na década de 50. Na década de 50 era charmoso, toda mulher bonita fumava. Hoje, as mulheres, se fumarem, sabem que podem ter câncer de mama, então não fumam. Então, assim, isso é exatamente o conceito de epigenética. Não muda nada no DNA. O que muda é o seu comportamento, né? A responsabilidade, se vai ficar hipertenso, diabético, obeso, com mais dor nas pernas ou não, é sua. Não tem nada a ver com o seu genoma, tá certo? Só que existem outras substâncias, né, que também interferem na ação do DNA. A gente tem até substâncias que interferem no DNA. Os poluentes, né, tudo que a gente ouve falar de agrotóxicos, aditivos, corantes, que para a conservação de alimentos, para dar cor bonitinha na carne, tudo isso são substâncias que são consideradas mutagênicas. Poluentes são aquelas substâncias ou agentes físicos que provocam de forma direta ou indireta qualquer alteração ou efeito adverso no ambiente. Por exemplo, o mercúrio, né, a contaminação das indústrias, dos lagos, dos rios. Né? Então, são substâncias que são tóxicas, né? O cádmio que tem nas pilhas, são várias coisas que são tóxicas
do ambiente. Mas você tem fatores, por exemplo, as pessoas que se expõem muito ao sol, à radiação ultravioleta, podem desenvolver câncer. Quando você tem um processo de câncer, realmente você mudou o seu DNA, tá? Então, assim, agentes mutagênicos são substâncias ou radiações que aumentam a probabilidade de ocorrência de mutação gênicas. Aí você vai ter resultado e uma consequência das mudanças no DNA, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de substâncias, de poluentes e até de fatores mutagênicos, os que dão câncer, que existem no meio ambiente. Então, como eu sou da área da endocrinologia, eu separei um exemplo de disruptores ou chamados de desreguladores endócrinos. Então, são substâncias químicas, orgânicas e inorgânicas, capazes de promover alterações no sistema endócrino e nos hormônios. Muitos deles são persistentes no meio ambiente, acumulando-se no solo e no sedimento de rios, sendo facilmente transportados pela atmosfera por longas distâncias. Vocês já repararam que o TSH passou a fazer parte dos exames preventivos? Hoje em dia, quando você vai fazer um check-up, o médico escreve lá, T4 livre TSH. Por quê? Porque nos últimos anos a gente teve um aumento do hipotireoidismo na população geral. E uma das causas dessa elevação do hipotireoidismo são esses desreguladores endócrinos, porque eles são substâncias que eles agem, ou eles substituem o receptor do hormônio na célula, ou eles impedem que o hormônio chegue até a célula. Então, eles diminuem a quantidade desse hormônio. Então, esse esqueminha que está ali do lado, o amarelinho, o laranja é o hormônio da tireoide tentando chegar na célula, o TSH tentando chegar na célula da tireoide, né? Só que ele não consegue chegar porque esse poluente já ocupou o lugar dele no receptor, então o hormônio não entra. Aí ele começa a subir. Ele não entra na tireoide, a tireoide vai parando de funcionar, tá? Então, assim, esses disruptores endócrinos eles estão sendo muito citados exatamente como exemplo das consequências da poluição do meio ambiente na saúde humana, tá? A gente tem outros exemplos. Então, o chumbo que existe nas tintas, né? Tem que tomar muito cuidado com as tintas, principalmente as que as crianças usam, brinquedos com cores fortes. O chumbo ele é usado para fixar a cor no brinquedo. Então, um brinquedo que tem cor muito forte, ele deve ter um alto teor de chumbo. Mas todos eles têm, só que você tem uma quantidade que seja aceitável, porque o chumbo, na realidade, está na tinta. Então, o chumbo também causa hipotireoidismo e é uma causa de abortos na contaminação crônica. O cádmio, que existe nas pilhas, que existe naquele cor do batom. O batom, quanto mais colorido, maior o percentual que ele vai ter. Tanto que existe uma campanha na internet que fala exatamente isso, como saber se o seu batom tem chumbo. Mas, na realidade, é assim, todos têm. É como saber se o percentual que ele tem pode ser lesivo ao seu organismo. O chocolate que a gente come, tadinho do chocolate, ele tem cádmio. E cádmio também é um poluente, também é um disruptor endócrino. Então, também tem aquele chocolatezinho com aquela corzinha que a gente já olha, já fica com vontade de comer, aquela corzinha do cádmio, né? Aquela fixação. Então, assim, eles também são obrigados a colocar lá na Constituição o percentual, né? As pilhas que contaminam o meio ambiente e o grande problema do mercúrio, que é liberado pelas indústrias, que vai para a água, que contamina os mares, contamina os peixes que a gente vai comer em casa. Então, o cádmio causa atrofia testicular, redução de esperma, quer dizer, infertilidade em homens e pode causar tumores. O mercúrio altera o ciclo menstrual, dificuldade de concentração e, na exposição crônica, amolecimento dos dentes. E os poluentes do meio ambiente, eles também podem induzir as doenças autoimunes,
Não sei se vocês já repararam também a quantidade de pessoas que estão com problema de artrite reumatoide, de quadros de tiroidite autoimune, o lúpus, nunca se ouviu falar tanto de lúpus na população geral. Então, assim, poluentes como solventes são por exemplo, o tolueno, né? A exaustão do diesel, né? Pessoas que moram perto de grandes rodovias, aquele diesel que é produzido pelos carros, eles podem, o diesel não, a exaustão do diesel, podem agir como agressores. O organismo não os reconhece, e como não reconhece, ele passa a produzir anticorpos para as células deles. Eles ficam confusos, porque nós, quando fomos criados por Deus, não existia diesel, muito menos exaustão de diesel. O diesel foi criado pelo homem no processamento do petróleo. Então, o nosso corpo não reconhece isso como um estranho, ele não sabe o que é aquilo. Então, ele acaba se confundindo e o sistema imune começa, às vezes, produzindo anticorpos para uma parte qualquer do organismo. Então, são mais frequentes em moradores perto de indústrias e nos que ficam expostos à poluição crônica de rodovias que poluem o meio ambiente. Isso sem falar nas doenças respiratórias, nas bronquites, né, nos quadros de asmas, para quem tem predisposição. Outro exemplo de substâncias que interferem na expressão dos genes normais: o nitrito e o nitrato de sódio, que são, então, o fixador da carne e são conservantes usados em carnes, peixes e alimentos defumados. Na verdade, assim, ninguém precisa parar de comer esses alimentos, mas tem gente que faz disso uma rotina. Tem gente que eu vejo, às vezes, no supermercado, que compra meio quilo de presunto, 300 gramas de mortandela, e ele passa a fazer disso uma rotina. Tem gente que, em vez de comer uma sopa de noite, ou os legumes cozidos, come pão, ou com salaminho, ou com mortandela, ou com presunto. É mais fácil, não tem que lavar a louça depois, eu entendo isso, né? Só que o problema é que esses alimentos eles não podem ser usados de uma maneira crônica, eles não podem ser usados de uma maneira repetida, exatamente por causa do nitrito e do nitrato do sódio, que são cancerígenos. Tá? Aí a gente pergunta, se somos informados pelos meios de comunicação, por que não mudamos? A televisão fala nisso, as revistas falam nisso, os jornais falam nisso, né? Tem várias matérias, se vocês entram na internet, tem no Globo, tem no Jornal de São Paulo, né? Sempre tem várias reportagens falando sobre esses poluentes ambientais. Por quê? Porque a gente ainda não tem, assim como rotina, uma inteligência ecológica plena, né? A gente sabe, mas ainda estamos naquela fase de achar que isso é problema dos outros, não é problema nosso, só que nós estamos todos no mesmo barco. Eu falei da primeira vez que eu estive aqui, eu falei sobre isso. Se a gente destrói o meio ambiente por qualquer razão, seja um acidente, como foi lá em Diamantina, não, em Mariana, seja um acidente como foi em Mariana, né? Ou a gente vai destruindo o ambiente cronicamente, os animais que deveriam ficar restritos, né, como os mosquitos, eles vêm para onde? Eles vêm para a cidade. E qual é a consequência? Aumento, como a gente tem visto nos últimos anos, aumento de doenças, de viroses transmitidas, como a febre amarela. Quem imaginou que a febre amarela voltaria a ser uma epidemia? Né? Mas nós viemos o quê? O que a gente veio fazendo? O que a gente vem fazendo nos últimos anos no Brasil? Desmatando, poluindo, queimadas. A consequência vem. E isso não é vingança da natureza, não. Não é vingança da natureza. É uma questão lógica. Se você destrói o habitat, esses animais eles têm mesmo direito à vida, eles estão aqui, né? Alguns deles estão aqui no planeta antes da gente, então eles têm até mais estabilidade, né? De usufruto pelo tempo que estão aqui. Então esse foi um dos objetivos, né? Então,
no capítulo 4, Daniel Goleman coloca o seguinte: a inteligência social e a inteligência emocional se baseiam na capacidade humana de enxergar os fatos pela perspectiva do outro, ser solidário com o outro, demonstrar a preocupação para com ele. A inteligência ecológica amplia essa capacidade a todos os sistemas naturais. A mesma empatia diante dos sofrimentos do outro devemos ter pelos sofrimentos do planeta. As rotinas de nossa vida cotidiana estão totalmente desconectadas de seus impactos adversos no mundo a nosso redor. Nossa espécie, a espécie humana, ameaça consumir e destruir o mundo natural em uma velocidade que excede e muito a capacidade de reconstrução do planeta. Lembra que eu falei para vocês? Não é só replantar, precisa um tempo muito grande para que você crie naquela área replantada a mesma biodiversidade que você tinha na área que foi desmatada. Daí, então, esses autores, né, tiveram a ideia, uma tentativa até de conscientizar cada um, né, de como é que deveria ser esse cuidado com a terra, né? Então, cada habitante da terra deve ter uma ideia de como utiliza os recursos naturais conforme os hábitos de consumo e os estilos de vida, tá? Então, cada um de nós deve fazer essa avaliação, essa autoavaliação, não só em termos da sua casa, do seu meio ambiente bem próximo, o que você tem dentro de casa que é saudável, o que você tem dentro de casa que pode te fazer mal à saúde, como em relação a esse planeta, porque a gente precisa dele para reencarnar. Para o cálculo da pegada ecológica, são levados em conta a grau de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e a presença de poluentes no ar, na água e no solo, que são os que vão chegar à nossa casa. Parte do que eu vou falar agora está nessa cartilha que foi produzida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, eles fizeram exatamente uma cartilha explicando o que era a pegada ecológica. É muito interessante para quem quiser ler sobre o assunto, está muito bem feita e está feita numa linguagem acessível. Então, assim, eu vou citar alguns pontos só, né? O ponto que ele dá muita importância é a água. Por quê? Porque o nosso organismo é 70% água, como também é 70% água o nosso planeta, né? Aí a gente pensa assim, poxa, mas então a gente tem muita água no planeta, a gente não precisa se preocupar. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque desse grande percentual de água, a maior parte está no mar, que a gente tem que dessalinizar, que não é uma tecnologia barata e fácil de ser feita, para ser feita a nível mundial. Então, assim, a gente só conta mesmo com 2,5% dessa taxa, dessa quantidade de água que é o considerado potável. Mas, mesmo desses 3%, dos 70% de água do planeta, 0,3% é que é acessível nos rios, nas lagoas, né? O resto dessa água está muito em subsolo, não acessível, né? Por isso que a gente tem que cuidar da água, né? Porque se a gente continuar desperdiçando água, como na figurinha de cima, a gente pode chegar numa fase que a gente não tenha que racionar a água para beber, tá? Então, assim, a gente deve beber por dia 2,5 litros de água. Mas, assim, 1 bilhão de habitantes da Terra não tem acesso nem à água, quanto mais a 2,5 litros. E Deus, quando nos colocou no planeta como uma população só, e sempre
né? Jesus nos lembrou isso, que somos todos irmãos. É uma frase bonita da gente dizer, né? Somos todos irmãos em Deus, tá certo? Então, nós somos responsáveis por esse 1 bilhão que não tem água, né? Que não bebe os 2,5 litros, não porque não goste de água, mas porque não tem, tá certo? A outra coisa é que a gente precisa de água no ar. Existem moléculas de água no ar. A umidade relativa do ar ela deve ficar em torno de 50% a 60%, para que a gente possa respirar bem, né? Quando essa quantidade de água cai a menos de 30%, em 20% a 30%, já é decretado estado de atenção. Cada ano que passa, a gente ouve falar mais, a umidade do ar está baixa, né? As pessoas têm que beber mais água, têm que procurar manter uma boa quantidade de água no organismo por causa do ambiente, né? Quando ele está em 12% a 20%, a gente entra em estado de alerta, como ocorre muito em Brasília em determinadas épocas do ano, né? Menos de 12% já é estado de emergência. É quando os hospitais já ficam cheios, mesmo no estado de alerta, os hospitais ficam cheios de crianças e idosos com crises de falta de ar, exatamente porque essa quantidade do ar está muito baixa. Em relação ao efeito estufa. O efeito estufa, na realidade, ele é um processo físico natural. Que a gente pensa assim, mas o efeito estufa, não tinha que ter efeito estufa. Não, tem que ter efeito estufa. O efeito estufa ele é um processo natural. Ele é a capacidade da atmosfera reter parte do calor irradiado pelo solo. Então, isso assegura uma temperatura média no planeta na faixa de 15 graus. Se não fosse o efeito estufa, o calor todo sairia e a gente teria na Terra temperaturas abaixo de 20, 30 graus, que não seria muito compatível com sobrevida, pelo menos para todos os seres vivos. Então, assim, por isso o efeito estufa é importante. O problema é quando a gente polui o ar demais, fica aquele céu escuro de São Paulo, né? Aquele cinza, né? Na China, principalmente, você vê tudo escuro, cinzento, as pessoas mal conseguem respirar, andam com as máscarazinhas na rua, né? O problema é que quando a gente polui muito o ar, essa temperatura aumenta muito, né? Então, assim, atividades de indústria e queimadas de floresta lançam um excesso de gases, gás carbônico, monóxido de carbono, óxido de zinco, metano, que aprisionam o calor na atmosfera, aumentando o efeito estufa. Quais são as consequências? Ondas de calor, extremos de seca, chuvas intensas, deslizamentos, inundações, afetando a qualidade de vida das populações. Então, vocês já repararam que o brasileiro tem a mania de dizer que tudo só acontece aqui. Não. Inundações acontecem no mundo inteiro. Vocês ouvem falar que Veneza está afundando, né? Que a Holanda e o Japão têm que tomar cuidado porque são ilhas. Na realidade, assim, o aumento do nível do mar inundando regiões é no mundo inteiro. Não é porque a gente é de governos... não, a gente não vai falar de política. Não é pelos problemas socioeconômicos que o país tem, tá certo? É mundial. Inundações ocorrem na França, na Itália, volta e meia está falando, na Ásia, tá certo? Isso é um problema global, tá? Então, as consequências do aumento desse efeito estufa acima do que seria considerado normal são essas ondas de calor, extremos de seca, chuvas intensas, deslizamentos, inundações, afetando a qualidade de vida das populações e a poluição do ar. O outro problema é o lixo, tá certo? Está aqui o menininho, joga as coisas no chão, quando tem uma chuva grande, o lixo volta, né? Tinha até uma propaganda muito boa sobre isso, né? A moça jogando o lixo no rio, depois vem a enchente e traz o lixo de volta para dentro de casa. O lixo ele é para ser jogado no lugar certo.
né? Então, o lixo vem se tornando um grave problema para os habitantes da Terra. Restos de alimento e papéis úmidos podem se tornar ambientes propícios para a proliferação de insetos e animais vetores de doenças. Quando existe uma enchente, qual é o medo? O medo é da leptospirose, que é transmitida pela urina dos ratos. Mas é o medo que não é só do Brasil, é no mundo inteiro, todos os lugares que tem enchente, isso entra em alerta, porque ratos não existem só no Brasil, existem no mundo inteiro. Embalagens de plástico, papéis secos e metais deveriam ser separados, reciclados e reutilizados para diminuir a produção desses materiais. A gente vai muito devagarinho. Na verdade, vários países estão abolindo as garrafas PET, voltando para as garrafas de vidro, porque elas podem ser mais facilmente recicladas. Descarte incorreto de aparelhos eletrônicos que liberam uma grande quantidade de substâncias tóxicas no meio ambiente. Lembra do cádmio, das pilhas que polui o meio ambiente? Se vai parar nesses valões de lixo, vai contaminar os rios, e dos rios isso aí volta para a nossa casa contaminando a água. Então, a gente acaba tendo uma água que tem mais cádmio, tem mais chumbo, tem mais mercúrio do que o nosso organismo pode receber. Para calcular essa pegada ecológica, eu botei aí o site, tá? É só entrar na internet, porque você calcula, isso é calculado pela internet, né? Eles vão te dando as perguntas, são perguntas simples, qual é o sexo, qual é a faixa etária, qual é a profissão, quantos filhos você tem, que tipo de alimentos você usa em casa. Ele vai perguntando, você vai dizendo, né? Quantas vezes por semana você consome carne vermelha. Então, você vai respondendo isso até o final, e depois ele te fala se você está num percentual de 50 a 70, que seria o valor, então você é uma pessoa bacana. Eu quase cheguei aí, eu tenho que confessar que eu não cheguei. Eu cheguei no 45, poxa, eu queria ter chegado no 50, mas eu ainda não sou bacana, não. Eu ainda estou no 35 a 49, moderada. Tem que melhorar. Menos de 35, essa imagenzinha é a imagem, tem vários sites, na verdade. Do site que eu dei para vocês, essa é a teste sua pegada ecológica, e a pergunta deles é assim: quantos planetas Terra são necessários para sustentar meu estilo de vida? Se a gente mantiver, como população mundial, o mesmo ritmo de destruição, em pouco tempo a gente estaria precisando de 1,5 planeta. O grau de destruição está muito mais acelerado do que de reconstituição. Então, muitos ainda vivem de forma insustentável, pois gastam muito mais recursos do que a capacidade natural de regeneração do planeta. Esse quadradinho desse lado de cá, tá? Eu quis botar ele integral. Eu fotografei e deixei ele integral. Porque, na verdade, assim, a gente não pensa nisso. Ele dá por quilo, quantos litros de água são usados para preparar. A gente nunca para pensar nisso, né? Então, por exemplo, para fazer 1 quilo de batata frita, levando em conta a água que foi gasta para irrigar a plantação de batata, a água que a gente deixa a torneira aberta enquanto fica descascando as batatas e lavando as batatas. Então, vai levando isso e tudo em conta. Então, para fazer 1 quilo de batata frita, a gente gasta 1.000 litros de água. Parece absurdo, mas você pensar naquela água irrigando uma plantação de batatas direto, você já vai ver que não é. 1 quilo de macarrão, levando em conta desde que a farinha foi plantada, o que você gastou na lavoura para irrigar aquela plantação, depois quando você foi processar, foi lavar, toda aquela maquinaria que tem que ser lavada no final do dia. Então, para fazer 1 quilo de macarrão, são gastos mais ou menos 1.800 litros de água. Então, assim, essa tabela ela é muito importante, porque, assim, ninguém imaginava que para fazer uma calça jeans, gasta 8.000 litros de água.
Olha quanta gente consome. Então, antes de comprar a segunda calça, vê se a primeira ainda não está boa, porque cada calça que você leva para casa foram 8.000 litros de água. E essas indústrias, elas trabalham com oferta e procura. Se você procura menos, eles vão te ofertar menos. Então, se a gente gasta muito, eles vão fazer muito. Então, eles vão gastar mais. Mas todo o processo de manufaturação para chegar à calça pronta foram gastos 8.000 litros de água. Então, isso é muito importante. Eu estou pensando em botar na minha geladeira antes de eu ir para o supermercado fazer as compras. Não, porque a gente tem que reconhecer, muitas vezes a gente compra mais do que precisa. Se você não levar a lista para o supermercado, você sempre acaba trazendo para casa coisa que você não precisava, que vai estragar, que vai jogar fora. Então, assim, o objetivo desses cientistas que desenvolveram a pegada ecológica é exatamente que, se você conseguir conscientizar toda a população, a gente realmente vai poluir menos o ar, porque todas essas indústrias poluem o ar, a gente vai usar menos substâncias tóxicas, vai ter menos poluentes circulando e a gente vai estar uma vida mais saudável. Então, assim, a gente tem que evitar o consumismo. Isso vai ser um tema muito tratado pelo André Trigueiro, agora no Mednesp. Melhorar os hábitos de consumo, pensar 2 vezes antes de comprar algo novo, evitar hábitos consumistas, como trocar aparelhos eletrônicos por modelos novos, sem necessidade. A garotada não se segura, né? Poxa, mas o outro é mais moderno, né? Deixar de renovar o guarda-roupa a cada estação. Então, cuidado com as liquidações, né? Não preparar mais alimentos do que o necessário. A gente nunca deveria ter sobra para jogar no lixo, né? Se joga no lixo é porque preparou demais. Trocar as sacolas de plástico por de papel. A Europa já conseguiu, mas aqui está difícil. Não só no Brasil, mas em outros países da América do Sul está difícil. Mas na Europa, isso já, na última vez que a gente foi, que já tem bastante tempo, o supermercado já, ou você levava a sua sacola ou sacola de papel, né? Reutilizar embalagens de plástico e de vidro. Tá? A gente às vezes joga fora muita embalagem que a gente poderia reutilizar. Então, para terminar, eu tirei esse trecho do livro do André Trigueiro, desse livro, Espiritismo e Ecologia, o Espiritismo em frases de efeito. Pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício ou uso irresponsável dos recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo. Portanto, não é porque a vida é transitória que não precisamos prestar atenção naquilo que fazemos e também naquilo que deixamos de fazer, apenas porque retornaremos em breve à pátria espiritual. Aliás, ele chama muita atenção, em várias partes do livro, que ele disse que a maioria dos espíritas acha que não volta para a Terra. Então, não precisa se preocupar com o planeta. Acha que já está num estágio tal que já irá para outro lugar. Então, assim, ele chama a atenção. Quais são as casas espíritas que vocês conhecem que faz coleta seletiva de lixo? Não tem. Muito poucas, né? Quem se preocupa com isso? Quais são as casas espíritas que aboliram copo de plástico, não sei o quê? Não. Aí ele chegou à conclusão que os espíritas acham que não vão reencarnar aqui. Eu estou preocupada porque eu sei que eu vou. Então, eu estou preocupada, realmente. Então, ele fala, né? É função de cada habitante da Terra identificar as ações que poderá fazer e de que jeito para tornar a Terra um mundo melhor e justo. Portanto, mesmo de passagem, há que se cuidar melhor do mundo onde estagiamos em nossa jornada evolutiva e onde a gente espera retornar um planeta em boas condições para nos receber, tá? Tem um ponto de encontro, né, ou de relação, como a gente queira saber, entre a ecologia e a doutrina espírita. Isso é uma coisa que o André Trigueiro também fala no livro dele, né? Ele disse, né, na realidade, ele diz o seguinte, e é uma coisa lógica, depois que ele fala, ele diz assim, mas a gente sabia, de tão lógico que é.
uma relação que existe entre a ecologia e o espiritismo. Ele disse que as duas ciências tratam do meio ambiente, tá certo? A ecologia trata do nosso meio ambiente físico. A doutrina espírita trata do nosso meio ambiente espiritual. Então ele fala assim, que também se a gente não toma cuidado com a psicosfera que a gente cria à nossa volta, a gente também pode estar poluindo sem perceber o nosso meio ambiente espiritual. Então ele chama a atenção para a importância de você ter, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente tem que estar tentando emitir para o mundo espiritual muitos pensamentos positivos. A gente tem que acreditar que essa fase que a gente está passando agora, ela era necessária, porque a gente não poderia continuar com o desvio de recursos como estavam sendo feitos. Mas a gente não tem que ficar condenando esse ou aquele, ou desejando mal para eles. Não. A gente tem que ter pensamentos positivos, que a gente precisava passar por essa fase, mas que agora tudo vai se estabilizar, e rezar pelas pessoas, e não... a gente tem que rezar pelo bem do país. Então ele fala que cada um tem seu próprio meio ambiente espiritual. Pessoa que é muito depressiva, tem pensamentos muito negativos, é evidente que a psicosfera que ele tem à volta dele, né, o meio ambiente que ele tem, é um pensamento pessimista, negativo. Quais são o tipo de espíritos que ele vai atrair por esse pensamento para perto dele? Ele vai atrair exatamente espíritos com mesmos pensamentos depressivos, negativos, e aí você depois quer um tratamento para o que está obsediado. Mas é preciso que você se trate, porque é você que fez a sintonia com esses espíritos que também têm uma sintonia de pensamento. É preciso que você mude esse seu meio ambiente, passe a ver tudo que tem de positivo. Só o fato da gente estar podendo viver uma vida, uma experiência de vida, já é um fato positivo. Nós estamos podendo passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações nessa reencarnação. Que bom, a gente está galgando uma etapa. Isso já é uma coisa positiva dentro da nossa vida, com todas as dificuldades físicas e econômicas que a gente possa estar vivenciando. Já é um fato positivo. Vocês já imaginaram quantos milhões de espíritos estão lá do outro lado, esperando uma oportunidade de reencarnação? A gente vai para a fila depois. É melhor se produzir mais aqui, para depois a gente poder esperar com calma. Né? A pior coisa que pode acontecer para alguém que desencarna é ver quanto ainda ficou devendo e dizer, não, eu preciso reencarnar logo, olha, eu ainda tenho que pegar aquele pessoal lá para eu poder resgatar. Mas não dá mais, a fila é grande. Né? Tem uma chargezinha na internet, né, que, cara, quando chega, olha aquela fila, quilômetros, mas eu tinha que reencarnar de rápido. Não. O rápido nosso no mundo espiritual pode ser 1 século, 2, 3 séculos, entra na fila. Eu me lembro que a charge dizia assim, não, tem que entrar na fila. Né? Então, assim, vamos cuidar também desse nosso meio ambiente espiritual, né? Com pensamentos positivos, mas principalmente tendo empatia, até por aquelas pessoas que ainda por sentimentos inferiores ou por dar valor extremo a fatores materiais, que é triste, mas que ainda está tão arraigado a bens materiais, ainda nos coloca nesses apertos que a gente está vivendo agora. Mas não nem odiá-los, nem querer que eles se estrepem por aí ou se deem mal. Rezar por eles, porque aí sim a gente vai poder fazer, dentro do nosso meio ambiente espiritual, dentro do nosso país, um ambiente para que a situação realmente melhore. Obrigada pela atenção de vocês. Rosa, eu li uma vez, não sei de quem é, uma quadrinha que dizia assim, ecologia é evangelho natural e evangelho é ecologia transcendental. Achei muito, guardei isso para toda a vida. Eu não sei de quem é, mas é lindo.
Evangelho é ecologia transcendental, que cabe bem, né? Encerra bem é exatamente isso. A palavra eco me chamou a atenção para um detalhe interessante. Eco em latim, oikos em grego, eco em português e oca em tupi-guarani. Vejam a correlação. Mesmo tratando-se de uma língua simples, tem uma palavra que não podemos duvidar, tem a ver com o latim e com o grego, as línguas mais ricas e mais sofisticadas que temos. Mas enquanto a Rosa falava aí, não quis entrar na política e fez muito bem, embora tangenciou um pouco, Raul Teixeira estava indo fazer uma palestra numa cidade aqui do Brasil e ele viu uma senhora, uma mulher andrajosa, tirando comida do lixo e comendo, separando, enfim. Ele ficou com muita pena, quis ajudar e perguntou, mas como é que eu vou ajudar? Havia alguém ali por perto e ele perguntou, você é daqui? Sou. Conhece esta mulher? Conheço. Ninguém ajuda, ela está comendo comida podre do lixo. E ele disse, ela não aceita ajuda. E então, o espírito, imagino que tenha sido Camilo, ele diz o seguinte, esta mulher é a reencarnação de um político brasileiro do século passado, cujo nome está nesta avenida. E ela, por essa mentalização, está aqui presa ao seu próprio nome, porque, na verdade, no mundo espiritual ficou tão arrependido, ele era homem, que quis encarnar de uma forma mais miserável e mais deprimente possível.